falar sobre o ser humano 10D e a convidada é show de bola e você vai gostar de conhecer. Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no canal 25 e hoje tenho o prazer de receber uma convidada que vem do Paraná, vem de fora do estado de São Paulo, paranaense Eldelaine. Elda, seja bem-vinda. Muitíssimo obrigada, estou super feliz, lisonjeada com o convite, maravilhada com a oportunidade de estar aqui nesse cenário novo, participando do Café Corporativo. E eu costumo dizer que eu sou VIP, vim do interior do Paraná. Pois é, olha que legal. E a Elda, além dela ser VIP da forma com que ela está falando, eu já acompanho a Elda há bastante tempo, já conheço o trabalho dela. Tive hoje o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas nós temos aí muitos amigos em comum, né? Sim. Então, daqui a pouco a gente manda um abraço aí, vários abraços para vários amigos. E a Elda, vou apresentar a Elda para vocês aqui, dando uma coladinha no livro dela. Ela é administradora, especialista em comportamento e desenvolvimento humano, marketing e comunicação. Ela é mestre em desenvolvimento regional e agronegócio. Ela foi comunicadora do rádio, em várias emissoras, ela migrou para o mundo corporativo como gestora de marketing e comunicação e, enfim, hoje ela é uma das palestrantes mais recontratadas do Brasil. Quando a gente fala em recontratação, parece que tem um prazer a mais, né, Elda? Com certeza, eu sempre digo que fazer a primeira palestra já é prazeroso, mas ir fazer a segunda, a terceira, uma quarta, uma décima, uma quinta palestra é mais prazeroso ainda. Eu tenho a alegria de uma empresa que já me contratou 121 vezes. Olha que legal. Então é motivo de muita alegria, satisfação, enfim, né? E é a comprovação de que o trabalho da gente vem dando certo. Com Isso certeza. é muito gratificante. E ela trouxe um livro aqui para mim, que é o Ser Humano 10D, o futuro é algo de quem faz algo a mais. Olha só que bacana. Vou mostrar aqui para o Gustavo pegar a imagem do livro. Mas o mais interessante é que esse Ser Humano 10D, estava dando uma lidinha aqui, nós temos 10 características desse ser humano que você enaltece nesse livro, né? E eu achei muito interessante a 9, que é o cooperativismo. Fala um pouco mais para mim sobre esse ser humano cooperativo e o quanto que ele é importante no mundo de hoje, Elda. Sim, eu considero que o ser humano ele está sempre no centro do processo. Até quando eu escrevi o livro em 2018, a minha preocupação era essa, mostrar que as tecnologias estão aí, mas acima de tudo que o humano faz toda a diferença. E quando eu escrevo o capítulo Ser Humano de Cooperação, eu venho justamente para mostrar que nós somos frutos da cooperação de dois estranhos. Eu sempre falo isso nas palestras. Nós somos frutos da cooperação de dois estranhos, um espermatozoide e um óvulo, que nunca tinham se visto e mesmo assim cooperaram. Afinal de contas, seu pai e sua mãe se conheciam. Aquele espermatozoide, aquele óvulo que geraram o Aguinaldo nunca tinham se visto. Então, já é obra-prima de um Deus maravilhoso mostrando que o nosso negócio é cooperar. Então, a nossa concepção é cooperativista. A gestação é cooperativista, é cooperativismo de novo. A amamentação é pura cooperação. Dentre todos os seres, eu sou do agronegócio também, observo muito que os animais, eles nascem e logo já começam a se virar sozinhos, eles conseguem ter um dinamismo no dia a dia. Enquanto que nós, humanos, na fase adulta, somos os mais capazes, mas quando crianças, os mais incapazes. Então, precisamos muito da cooperação. E falar de cooperação nas empresas, nas organizações, eu acredito que é voltar à nossa essência. E por isso que é tão bem-vinda a cooperação, faz toda a diferença na vida das pessoas. Nós adultos somos um tanto que independentes, mas não somos muito, né? Porque sozinho a gente acaba não fazendo nada, a gente vai até um determinado tempo. Tem gente que se gaba dizendo assim, olha, eu sou por mim mesmo, mas chega um determinado momento, em algum momento para esse cidadão subir um patamar, ele precisa assim de ajuda de alguém, né? Faz sentido, Elda? Ah, faz total sentido, as pessoas precisam entender isso. Eu sempre digo que nós podemos escolher, a vida é feita de escolhas, competir ou cooperar. Eu, particularmente, não tenho dúvidas que o cooperar deve ser o nosso verbo. E quando a gente entende isso, a gente coopera mais com a gente mesmo. A gente coopera mais com o próximo, dentro da nossa casa, dentro da empresa, ou seja, nos mais diversos setores, entendendo que a cooperação é o ganha-ganha.
E o que a gente precisa entender é que necessariamente você, para ganhar, não precisa que eu perca, ou seja, para eu ganhar, você não precisa perder, nós podemos ganhar juntos. O espírito cooperativista é esse. E esse é o coração das empresas que trabalham como cooperativas. Por exemplo, nós convivemos aqui, tanto na minha cidade como lá no Paraná, no Brasil todo, que eu vejo isso. Existem inúmeras cooperativas em determinados setores, em diversos setores, por exemplo, médicas, agro, De crédito, né, que está educação. muito comum hoje, as Sim. cooperativas de crédito, até ganhando um espaço dos grandes bancos, dos bancos mais tradicionais. É nesse sentido que o cooperativismo avança, Elda? A gente percebe que vários países desenvolvidos têm o cooperativismo muito forte, enraizado. E o cooperativismo ele trabalha muito com confiança, Sim. com lealdade, que são valores muito importantes, com a ideia de que podemos crescer juntos. E o cooperativismo, ele dá oportunidade para todos. Ou seja, o cooperativismo trabalha com a ideia de igualdade. Se você é o pequeno produtor, vamos imaginar no agro, você é o médio produtor ou você é o grande produtor, você tem direito a um voto. Se você é a pessoa mais humilde da cidade ou a pessoa mais rica lá, mais poderosa da cidade, você tem direito a um voto. Se é homem ou mulher, é um voto. Ou seja, então essa ideia da igualdade, da oportunidade para as pessoas, a ideia de que juntos somos melhores. E nesse sentido, lá no sul, eu mesmo moro numa região, no oeste do Paraná, onde concentram-se as maiores cooperativas do Brasil. Então nós temos cooperativas a cada 50 quilômetros. 50, 60, 120 quilômetros existe uma nova cooperativa. Cooperativas que têm na produção dos grãos, dos animais, uma força muito grande. E a de crédito vem crescendo muito também, as cooperativas educacionais, cooperativas de saúde. Então a gente vê que o cooperativismo é um modelo de negócio. Mas eu diria para você, Aguinaldo, e para todos que nos acompanham, que o cooperativismo não deve ser apenas um modelo de negócio, deve ser um modelo de vida. Aí que eu queria chegar. Como é que eu me torno um cidadão cooperativo dentro, por exemplo, de uma empresa privada que eu trabalho, ou na minha sociedade, ou na minha faculdade, na minha escola? Como é que eu me comporto desta forma se eu estou numa sociedade que não está muito acostumada a trabalhar dessa forma? É bem isso, a sociedade não está acostumada e ainda, para muitos, o verbo é competir e partem da ideia de que sempre tem que ser melhor do que outro, que para crescer precisa estar sozinho, precisa liderar a ponta, ou seja, e na verdade nós temos que entender, como eu falei antes, que nós somos frutos de uma cooperação. E a partir daí, quando a gente entende que a vida é cooperativista, ela é melhor quando se torna cooperativista. Os nossos órgãos são todos cooperativistas. A gente não se dá conta disso. Mas o coração não compete com o pulmão. Se a gente parar e pensar, o fígado não fica competindo com os rins. Ou seja, o fígado tem o seu papel, os rins têm o seu papel, o coração tem o seu papel. Ou seja, cada um dos nossos órgãos tem o seu papel. E na falta de um, o outro fica sobrecarregado, Isso. não é verdade? E quando a gente entende isso nas empresas, a gente entende e respeita melhor o lugar do outro. Para que puxar o tapete se você também tem o seu espaço? Entender o seu momento, porque de repente você está aqui, Aguinaldo, eu estou aqui, mas eu também posso ir crescendo, como você vai crescendo. Quando você entende que para eu crescer, você também cresce. E que o fato do outro estar um pouco mais acima não é nenhum problema, não é verdade, Elda? Não. Quando a gente entende que juntos somos melhores do que separados, a gente vive melhor. Eu já estive no primeiro degrau da escada, eu já estive no segundo. Ou seja, muitos que estão nos acompanhando, de repente, estão no primeiro degrau agora. Vão para o segundo, vão para o terceiro, ou estarão no 10º. Mas é a gente entender que cada um tem a sua caminhada. E muitas vezes a gente quer avaliar o outro pela nossa régua, quer avaliar o outro pelas nossas medidas, quando na verdade cada um é cada um. E a gente tem que entender que todos são importantes para o processo. Cada um do seu jeito, da sua forma, no seu ritmo, não competindo, mas cooperando. Nós mesmos, como palestrantes, o quanto podemos cooperar um com o outro? O convite que você me faz aqui é um gesto de cooperação. Eu digo o seguinte, falei agora há pouco, inclusive, eu vim direto de uma palestra que eu estava realizando para professores em Piedade, aqui no estado de São Paulo, e vim aqui para o seu programa. E na palestra ainda eu falava o seguinte, que sozinhos chegamos aqui. E mesmo que colocamos uma força extra, somos limitados. Quando entendemos que podemos abrir os braços, chegamos muito mais longe.
E a gente não se dá conta disso muitas vezes. E acha que tem que viver assim, quando na verdade nós podemos abrir os braços e nos somar, nos unir e chegar mais longe. Muito bom, eu estou encantado porque eu realmente concordo com tudo, mas você traz aí alguns exemplos muito interessantes e que obviamente que trazem da sua criatividade, mas é uma visão de mundo muito interessante. Então nós vamos fazer um intervalinho agora, daqui a pouco a gente volta aqui para o Café Corporativo, então enquanto isso a gente vai conhecer a dica de segurança do Pellegrino e do Grupo Ethics. Saudações, pessoal! A dica hoje é a segurança na internet para crianças e adolescentes. Nos tempos atuais, a internet passou a ser rotina na vida das famílias mundiais. Percebemos cada vez mais pais deixando seus filhos utilizarem seus aparelhos celulares até para ter algum tempo de paz. Tal prática está enraizada nas famílias que devem tomar algumas medidas protetivas quando dessa utilização do aparelho por crianças. Cabem aos pais ter diálogos abertos com os filhos, expondo os riscos desnecessários. Devem monitorar o conteúdo visto ou plugado pela criança diariamente, extremo cuidado com os dados pessoais e aplicativos duvidosos, controlar horários de utilização e retirar o aparelho do uso da criança em horários indesejáveis. Manter sua utilização pela criança ou adolescente em ambientes comuns e fáceis de monitoramento pelos pais e sempre manter recursos de segurança instalados no aparelho. Sabemos que os adolescentes terão enormes restrições a essas proibições, mas devem acatar tais medidas protetivas para a sua segurança. Nossa dica de segurança é o monitoramento completo da utilização desses celulares pelas crianças e o convencimento com argumentos fortes para que sejam respeitadas as vontades dos pais, evitando efeitos colaterais como déficit de atenção, ansiedade, depressão, comportamento agressivo, alteração do sono e até obesidade. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do nosso Café Corporativo de hoje, com a Elda Elaine, que vem falar a respeito de cooperativismo, fala também do seu livro, Ser Humano 10D, e agora aqui, nesse intervalo, a gente falava um pouquinho também, né, Elda, a respeito da nossa profissão e quanto que nós podemos ser cooperativistas com colegas, tanto colegas que estão já num patamar mais elevado, outros menos elevado, mas que são todos colegas, não é verdade? Sim, eu acredito muito nisso, que existe espaço para todos os bons profissionais, para as pessoas que têm amor pelo que fazem com algo a mais, como eu digo, quando eu falo no livro em algo a mais, é uma licença poética que eu uso, com a ideia do que algo a mais, com uma força, com uma energia, com plus, ou seja, essas pessoas sempre terão espaço. E eu entendo que nós, como palestrantes, podemos sim abrir os braços para outros palestrantes. E é tão bom quando a gente percebe que tem tanta gente que tem propósito, que quer fazer a diferença, e a partir disso, quando a gente se junta, quando a gente se une, a gente também faz uma entrega melhor para o mercado. Nós estamos aqui, inclusive, para incentivar as pessoas, né? A minha profissão é essa. Uma empresa não me contrata para eu desincentivar ninguém, né? Não me contrata para eu desmotivar ninguém, me contrata, pelo contrário, para eu estimular as pessoas a fazerem. Então eu preciso fazer com outras pessoas da minha profissão a mesma coisa, faz sentido? Sim, total sentido. É muito importante nós percebermos isso, que nós muitas vezes no dia a dia, lá no nosso trabalho, a gente é contratado justamente para incentivar, para mostrar um caminho, uma alternativa, mostrar o quanto é possível fazer a partir da realidade que temos. E como palestrantes, muitas vezes nós precisamos fazer isso também com as pessoas que estão começando. Eu mesmo, lá no Paraná, vira e mexe, alguém me chama, Elda, como é que faz para ser palestrante? Elda, o que eu preciso fazer? E eu sempre procuro orientar a pessoa.
Alguns já um pouco mais avançados, outros apenas com sonho, alguns já com um certo caminhar já feito, mas a gente entender as pessoas, e a gente também começou um dia. A gente também começou. Ou seja, agora em julho eu estou completando 13 anos de carreira como palestrante e sei dos meus desafios lá no começo. Eu tinha um nome como locutora de rádio, de trabalhar no rádio vários anos, AM, FM. Eu tinha um nome como professora universitária, como gerente de marketing e comunicação, mas eu não tinha um nome como palestrante. Era algo que eu precisava conquistar. Então, quando a gente entende que nós podemos abrir os braços e conquistar juntos, ou até mesmo que eu acho fantástico, a gente faz isso com os filhos, tem que fazer com as outras pessoas também, muitos já fizeram com a gente, quando você mostra que a pessoa não precisa errar o que você já errou. Não é porque eu tive dificuldades que você tem que ter também, né? Sabe, quando a pessoa já pode partir do que você errou e não errar aquele erro. Eu falo que tem tantos erros novos, para que ficar cometendo erros velhos? Então tem coisas que a gente fez na época e viu que não dava certo. Claro que às vezes alguém pode fazer hoje e dar certo, mas tem coisas que às vezes está provado que não funciona. Então que a gente pode buscar um outro caminho. E por que não oportunizar isso para essas pessoas que estão chegando? E quanto mais bons profissionais entram no mercado, mais as empresas vão valorizar a profissão. Eu falo muito isso em atendimento, quer dizer, quando os restaurantes daquela região são bons, você que é um dos restaurantes daquela região, você ganha mercado. Não é que os seus concorrentes vão ser... Não, eu quero que todos os meus concorrentes sejam bons, independente de serem meus concorrentes e concorrerem pelo almoço daquele sábado, daquela família, mas no sábado que vem essa família pode vir no meu restaurante porque gostou do local, não é? Do bairro, da cidade, daquele ambiente. Faz sentido? Faz, com certeza. Inclusive o Atílio Fontana, né, da antiga Sadia, ele costumava dizer, né, que são os concorrentes, benditos são os concorrentes, que fazem a gente acordar mais cedo e dormir mais tarde, ou seja, que fazem a gente repensar o negócio, faz a gente se tornar muito melhor. Então é nesse sentido. A gente tem que entender também que o negócio de palestras se trata de pessoas, de gente, de conhecimento expandido, de conhecimento compartilhado, dividido, que é a ideia do compartilhar. E assim, quanto mais pessoas estiverem compartilhando, melhor pra gente. E eu acredito o seguinte, que ninguém tira o seu lugar, é você que deixa de fazer a entrega. Eu vou, inclusive, pedir para o Lucas colocar aqui algumas fotos da Elda no palco, porque vocês vão ver que ela trabalha muito com agro, muito com cooperativas, e não são plateias pequenas, são plateias grandes, e isso valoriza, inclusive, o nome dela, né, a marca dela, e é muito bom ter você aqui no Café Corporativo. Assim como tantas outras pessoas que já passaram aqui, são mais de 300 entrevistas, mas posso te dizer que cada uma delas é especial e a sua também tem sido especial em função disso tudo que você entrega no dia a dia. Mas Elda, fala um pouco para mim sobre essa sua ligação com o agro. Como é que você veio parar aí nesse meio? Foi em função aí da sua cultura, da onde você cresceu, nasceu e cresceu? Ou houve algum momento que você se ligou ao agro? Eu, na verdade, eu nasci no agro. Meu pai era pecuarista, meu pai já é falecido, mas era pecuarista lá na nossa região. Minha mãe, enfim, continua com a pecuária, inclusive nós temos um processo de sucessão, nós temos cada vez mais envolvimento, tanto que no final de semana eu brinco que são os meus dias de campo, né? As cooperativas fazem muito dia de campo, para demonstração de máquinas, sementes, animais, novidades, e eu tenho meus dias de campo também. Eu adoro colocar uma botina e ir para a fazenda, sabe? Cuidar dos animais, plantar. Ainda brincava aqui inclusive aproveito para cumprimentá-lo, que dia 15 foi o dia do palestrante e também é o dia do pecuarista. Sim. Eu acabo conciliando essas duas profissões. Então, eu já tinha isso desde criança, na veia, a questão do agro, e numa altura eu resolvi fazer mestrado em agronegócio, ou seja, eu já tinha boa parte ali da prática e fui buscar mais também a teoria, fazendo mestrado em agronegócio, em desenvolvimento regional. E na época, o agro não estava tão evidenciado quanto está hoje. Mas na época a gente já tinha esse carinho todo pelo agro, então eu fui me aperfeiçoando mais e entendendo que o agro está realmente em tudo. Então o ser humano,
como que se diz? O ser humano Elda Elaine nasceu ali dentro do agro, mas o agro foi nascendo na Elda também, conforme ela foi se apaixonando pela área. Isso, eu sou cada vez mais apaixonada pelo agronegócio, eu sou apaixonada por gente. E por isso também, Aguinaldo, que eu sou muito grata, que eu transito por vários públicos, que você sabe, como palestrante, tem alguns palestrantes que trabalham mais com determinados públicos. Sim. Ou seja, liderança, tem palestrante que é mais de trabalhar com chão de fábrica, tem palestrante que trabalha mais com mulheres, ou mais focado em CIPAT, ou seja, e eu sempre tive uma facilidade de circular por vários públicos, tanto que eu brinco que o meu segundo capítulo do livro é empatia, o primeiro é relacionamento. Ou seja, eu tenho essa facilidade de ir para um público e outro. Por exemplo, tem determinados dias que eu estou falando na segunda para professores, que é um público bastante exigente, com muito conhecimento. Acadêmico, né? Isso daí, acadêmico, então cheio dos detalhes e tal. No dia seguinte, eu estou falando para produtores rurais e com ligação com eles, ou seja, falando da terra, da semente, do plantio, porque eu também vivo isso. Então, outro dia eu estou falando somente para mulheres empresárias e eu tenho essa facilidade de transitar por vários públicos. E isso faz uma diferença no meu trabalho e faz uma diferença na entrega também. E num briefing bem alinhado, sabe, detalhado. Então, eu trabalho com vários públicos. Eu trabalho muito nas cooperativas, por exemplo, com jovens. Eu vou aproveitar então, eu vou fazer mais um intervalinho aqui e você volta comigo para o terceiro bloco. A gente vai conhecer aqui o Espaço Dona Anice, que é onde nós estamos hoje aqui fazendo este café corporativo, nessa nova etapa, nesse novo cenário da café corporativo. Vamos conhecer esse espaço que tanto tem agradado as pessoas aqui em Jundiaí. Daqui a pouco a gente volta. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje com a Elda Elaine e ela contando tantos causos aqui, né, tantas histórias. E aí no intervalo aqui, enquanto nós víamos o comercial aqui do Espaço Dona Anice, eu perguntei para ela, e aquela história da senhorinha que era motorista? Conta pra gente aí. Eu falo que as palestras, as viagens geram muito roteiro pra gente. E teve uma ocasião que eu fui fazer uma palestra em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Cheguei no aeroporto, em Porto Alegre. Me disseram que alguém ia me buscar, como é de praxe. E tinha uma senhora lá. E eu confesso pra vocês que naquele momento eu pensei que ela vinha acompanhando alguém. Chegamos no estacionamento e ela... Plic, plic. Ou seja, ela era motorista. Uma pessoa de cabelo bem branco, com várias expressões no rosto, mostrando já de certa forma quantos anos, quantas experiências vividas. E fomos pela rodovia fora, e ela ultrapassando, e aqui e ali e tal. E numa altura eu, encantada com ela, disse assim, me diz, como é que a senhora é desse jeito, tão dinâmica, dirigindo por aqui, fazendo acontecer? Percebi na conversa dela, ela brincou dizendo, nunca casei. E daí eu entendi, né, que o casamento, às vezes, eu sou casada, sou bem casada, tenho um marido sem defeitos, porque eu não procuro. Boa, esse é um dos assuntos das palestras que eu falo bastante, basta parar de procurar. Mas enfim, o casamento muitas vezes nos acomoda. O emprego nos acomoda, os pais acomodam os pais fazem, os filhos não fazem. No casamento o marido faz, a esposa não faz, a esposa faz, o marido não faz. Ou seja, a gente acomoda um o outro. E aquele dia, aquela senhora, Dona Úrsula, me ensinou isso. Que como ela não casou, ela teve que se virar, teve que ir a primeira vez para Porto Alegre sozinha e depois nunca mais parou de ir. E ela disse, tem mulheres bem mais novas do que eu, que não vão para Porto Alegre, porque tem medo, trânsito, capital, mas eu vou. E para mim, eu disse naquele vídeo, para mim dirigir é sinônimo de liberdade, de independência. Eu sou aquela pessoa que pego no volante, eu viajo muitas vezes sozinha, como cristã, digo com o Espírito Santo, mas sem uma pessoa ali, humana, e eu me sinto realmente poderosa. Ou seja, eu posso ir e vir na prática. E ao mesmo tempo eu sei que eu preciso de outras pessoas, mas poder fazer isso faz toda a diferença. Mas essa questão que você falou dela nunca ter casado, né? Muitas vezes a gente casa e se acomoda. Quer dizer, o casamento ideal é aquele então que a gente coopera.
Isso aí, e não compete. Exato. Porque tem gente que casa para competir, para ver quem ganha mais. Isso. Para ver Quem manda em quem casa. manda mais, Aham. quem faz isso, quem faz aquilo. Quando a gente entende que casamento é cooperação, a gente vive muito melhor. Eu não tenho dúvidas de que juntos somos melhores do que separados. É isso que mantém um casamento. Qual que é o nome do seu marido? Edivandro Bier. Edivandro, um abraço aqui do Café Corporativo, um beijão para Thaís, minha esposa, e para você que está em casa. Continue acompanhando o Café Corporativo todas as terças-feiras, às 21 horas, aqui no canal 25, mas também no YouTube, onde nós temos um acervo de mais de 300 entrevistas com um conteúdo repleto de insights. Afinal, o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.